Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à segunda parte da aula sobre a vida adulta de Jesus. Então, vamos continuar o assunto que foi iniciado a semana passada. Então, relembrando, Jesus, ele sai de sua casa, né, e passa por algumas cidades, e em Cafarnaum ele acha um emprego de um trabalho, né, na casa do Zebedeu, na oficina, na realidade, e ele começa a trabalhar como construtor, projetista e construtor de barcos. Então, ele fica um tempo, e agora nós vamos ver uma segunda parte em que ele sai da casa de Zebedeu, e fica lá por mais ou menos 1 ano e 4 meses, e agora ele vai se dirigir a Jerusalém. Vamos lá. Então, nessa parte desse documento é o 29º ano, né? Que é o ano 23 depois de Cristo. Então, todo o 29º ano de Jesus foi passado completando a viagem pelo mundo mediterrâneo. Os eventos principais dessas experiências, até onde nos foi permitido revelar, constituem matéria para as narrativas que vêm imediatamente em seguida a esse documento. Então, nós vamos dar as linhas gerais, né? A princípio, as linhas gerais do que foi, para onde ele foi, e qual era o objetivo dessa viagem de Jesus, e especificamente sobre a viagem, que vai ser falado na aula que vem, que é o próximo documento, o documento 130, que o Mantovani que vai nos apresentar. Então, aqui, para a gente se localizar no mapa, nós temos aqui a África, né, a Ásia, a Europa, e o mar Mediterrâneo fica aqui. Então, foi por essas redondezas aqui que Jesus esteve, certo? Ele viajou, então, por essas localidades. Aqui eu coloquei um mapa também que fala, que mostra o que era o Império Romano, né? Quando a gente fala, o que é o Império Romano. Então, desde lá da Inglaterra, né, que se chamava na época Britânia, então aqui nós temos a Gália, a Germânia, onde fica a Alemanha atualmente, né, só que não participava do Império Romano aqui, só uma partezinha. A Itália, lógico, né? Depois toda a parte aqui da Espanha, de Portugal, na Ásia. Então, aqui, nesse pedacinho aqui, fica a Palestina, então. Aqui que Jesus vivia, né? Então, ele vai viajar, e aqui o mar Mediterrâneo novamente. Então, ele vai viajar por esses locais aqui, né? Sicília, Itália, ele viajou por aí. E aqui, ó, durante essa viagem ao mundo romano, por muitas razões, Jesus ficou conhecido como o escriba de Damasco, em Corinto. Em Corinto e em outras escalas de viagem de volta, ele ficou conhecido, contudo, como o preceptor judeu. Então, aqui eu coloquei, né, a palavra preceptor, não é uma palavra muito usada, mas ela quer dizer educador, nada mais que isso. Então, aqui,
Esse mapa aqui, ele é um mapa que eu retirei do site da Fundação Urântia, e lá tem muitos mapas. Esse é o mapa número 13. Então, aqui ele mostra por onde Jesus viajou, né, pelo mar Mediterrâneo. Então, aqui, ó, ele deixa Jerusalém, e daí vai para Jopa, Cesareia, passa por Damasco, passa por todas essas cidades aqui, né? Creta, Rhodes, todos esses locais aí, na ida ou na vinda. Então, foi por aqui, né, que ele viajou. Também teve essa parte aqui, Susa, Babilônia, Charax, a gente vai ver, Rhodes, Atenas, Corinto, Alexandria. Então, mais ou menos tudo aqui no mar Mediterrâneo, né? Depois nós temos aqui Nápoles, Roma, depois até uma dessa, na próxima aula também seja mostrado novamente, porque é bastante interessante a gente ver todas esses locais, né, no mapa. Esse foi um período movimentado na vida de Jesus. Ainda que, havendo efetuado muitos contatos com os seus semelhantes humanos nessa viagem, ela foi uma experiência da qual ele nunca revelou nada a nenhum membro da sua família, nem a nenhum dos apóstolos. Jesus viveu a sua vida na carne e partiu deste mundo sem que ninguém, salvo Zebedeu de Betsaida, soubesse que ele havia feito essa longa viagem. Alguns dos seus amigos pensaram que ele tinha voltado para Damasco. Outros pensaram que ele tivesse ido à Índia. A sua própria família estava inclinada a acreditar que estivera em Alexandria, pois sabiam que certa vez ele havia sido convidado a ir até lá para tornar-se um Shazam assistente. Então, como Jesus não, não disse a ninguém desse, vamos dizer, desaparecimento dele, da vista da maioria das pessoas que ele conhecia, começaram a conjecturar onde ele estava. E Zebedeu, como guardou segredo, assim como Jesus pediu, né? E Jesus também não dizia o contrário, né? Deixava as pessoas pensarem aquilo que elas tivessem, que elas queriam sobre onde ele estava. E alguns pensaram que ele tivesse ido à Índia, né? E depois nós temos atualmente até, assim, vários várias ideias, né? Tem gente que até tem provas de que Jesus esteve na Índia ou foi para a Índia logo depois, etc. Então, quando retornou à Palestina, Jesus nada fez para mudar, junto à sua família, a opinião de que ele tinha ido de Jerusalém para Alexandria. E possibilitou-lhes continuarem na crença de que todo o tempo de sua ausência da Palestina, ele o havia passado naquela cidade de conhecimento e de cultura. Apenas Zebedeu, o construtor de barcos de Betsaida, conhecia os fatos sobre essa questão. E Zebedeu nada contou a ninguém. Então, para a família, né, o pessoal achava que ele tinha ido para Alexandria, porque ele tinha sido convidado para formar uma, uma escola, né, para ser Shazam assistente. E, e lá ele tinha parentes também, né, em Alexandria. Em todos os vossos esforços para decifrar o significado da vida de Jesus em Urântia, deveis ter sempre em mente os motivos da auto-outorga de Micael. Se quiserdes compreender o significado de muitos dos seus feitos, aparentemente estranhos, deveis discernir o propósito da estada dele no vosso mundo. Ele tinha a preocupação constante de não erigir uma carreira pessoal super atraente e que absorvesse por demais as atenções. E não queria exercer apelos
de poderes inusitados sobre os seus semelhantes humanos. Estava doado ao trabalho de revelar o Pai Celeste aos seus semelhantes mortais, e ao mesmo tempo estava consagrado à tarefa sublime de viver a sua vida mortal, terrena, submetendo-se constantemente à vontade desse mesmo Pai no paraíso. Isso, né, aqui diz, aparentemente estranho, esses feitos, né, aparentemente estranhos, que a gente fica pensando, Jesus poderia ser conhecido em muitos lugares, né? E quando ele começou a carreira dele de evangelização depois do batismo, ele ficou assim, a impressão que dá é que ele ficou ali na Palestina mesmo. Ele não quis ir, ou voltar, no caso, né? Para Roma. Ele podia ter ido para lá com os apóstolos, ele poderia ter ido até para a Ásia, para a Índia ou para aqueles outros lugares lá. Ele poderia ter ido, mas ele quis ficar ali, naquela região, vamos dizer assim, né? E ele tinha essa preocupação de, de, de formar bem os discípulos, né? De formar aquele grupo e para viver a sua vida de acordo com a vontade do Pai. E para nós, assim, até parece estranho, porque mesmo quando ele foi ameaçado de morte várias vezes, perseguido, né? Porque os judeus não queriam, os sacerdotes judeus não queriam mais que ele proclamasse o evangelho, e ele teve que ficar fugindo mesmo, né? Então, nem nessa parte, ele também não quis sair da Palestina, ficou ali e ali ele chegou ao fim da sua vida, né? Mas, como ali diz o texto, ele não queria chamar atenção para ele. Ele queria, na verdade, não ser o centro das atenções. Mesmo milagres ele não queria fazer, né? Ele queria só revelar o Pai Celeste. Essa era a missão dele. Fazer a auto-outorga, viver como ser humano e revelar o Pai do Paraíso. Se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, tá? Vocês podem levantar a mão e nós paramos um pouco aí o texto. Será sempre de muita ajuda para compreender-se a vida de Jesus na Terra que todos os mortais, ao estudarem essa auto-outorga divina, lembrem-se de que, enquanto passou por essa vida de encarnação e urântia, Jesus a viveu para todo o seu universo, para todas as esferas habitadas, em todo o universo de Nébadon. Algo de especial e de inspirador ficou associado à vida que viveu na carne e na natureza mortal. O mesmo é verdade também para todos aqueles mundos que se tornaram habitados posteriormente às épocas movimentadas da sua permanência em Urântia. E do mesmo modo, isso será igualmente verdade para todos os mundos que possam vir a tornar-se habitados pelas criaturas de vontade em toda a história futura desse universo local. Então, quer dizer, essa auto-outorga é para todos os seres de todos os planetas habitados de Nébadon saberem que o seu Criador, né, o nosso Criador, ele experimentou viver a nossa vida, né, e nos conduzir a todos esses seres no melhor caminho para que pudessem conseguir, quem sabe, né, se unir ao ajustador do pensamento, que essa é a nossa meta, criar a nossa alma, e, e ele provou, Jesus provou que é possível a gente fazer a fusão, apesar de que ele não possa ter feito essa fusão, mas ele chegou a esse momento, né, de fazer a fusão, que nós também podemos
fazer. Ele viveu uma vida humana, como qualquer outro ser humano viveu ou vive. Então, ele veio e disse, ó, vocês são capazes de fazer a fusão. Basta que vocês sigam esse caminho aqui que eu estou dando. Durante o tempo e as experiências dessa viagem pelo mundo romano, o Filho do Homem praticamente completou o seu contato de aperfeiçoamento educacional com os povos diversificados do mundo dos seus dias e geração. À época do seu retorno a Nazaré, por intermédio dessa viagem de aprendizado, ele já conhecia praticamente como o homem vivia e construía a sua existência em Urante. Então, assim, o objetivo dessa viagem, na realidade, era para conhecer a cultura, desde que ele saiu lá de Cafarnaum, o objetivo que ele tinha era conhecer melhor os seres humanos, o que faziam, onde habitavam, como reagiam, como eram as outras religiões, e queria conhecer mais, apesar de que ele estudava bastante, né? Nós até vimos na aula anterior como Jesus estudava. Ele passava as tardes estudando na biblioteca de Cafarnaum, o tempo que ele morou em Cafarnaum. E lá ele também conviveu com as pessoas, fazia reunião com os idosos, fazia reunião com os jovens e conheceu bastante, né, essa realidade dali. Mas ali, depois ele quis conhecer uma realidade além do mar Mediterrâneo, né? Outras pessoas, de outras culturas que não só a dele. O propósito real da sua viagem pela bacia do Mediterrâneo foi conhecer os homens. E ele aproximou-se muito de perto de centenas de seres humanos nessa viagem. Pôde conhecer e amar a todas as espécies de homens, ricos e pobres, poderosos e miseráveis, negros e brancos, educados e não educados, cultos e incultos, embrutecidos e espiritualizados, religiosos e irreligiosos, morais e imorais. Então, aqui é bastante importante essa palavra, né? Amar. Jesus amou a todos. Então, esse aí é mais uma lição que Jesus nos deixa, né? É amar a todos, sem distinção, se a pessoa, seja o que ela for, né? Não pode julgar, não sei assim, a pessoa. A gente tem um julgamento a princípio, mas a gente tem que amar, apesar de tudo, a gente tem que amar a todos. E isso é bastante, não é fácil para a gente, porque principalmente quem nos faz o mal, é muito difícil, mas a gente tem que superar tudo isso, e para que a gente seja feliz, a gente precisa amar o próximo. Nessa viagem pelo Mediterrâneo, Jesus conseguiu grandes avanços na sua tarefa humana, de mestria sobre a sua mente material e mortal. E o seu ajustador residente fez um grande progresso de ascensão e de conquista espiritual desse intelecto humano. Então, veja aqui, né, ele mesmo convivendo com as pessoas, e foi aí nessa vida normal, ele estava ali a trabalho, nessa viagem na realidade, né? Ele era o mestre desse jovem, que era o Ganite, e ele trabalhava como tradutor para o Gunode, esse empresário. E ali, no meio de toda aquela vida agitada, vamos dizer assim, de viagens, de conversas, de estudos, ali ele, ele teve um grande avanço de mestria, ali o texto fala, né, sobre a mente. Então, quer dizer, eu vejo assim, que a gente tem que viver a nossa, não precisa, vamos dizer, não precisa estar num mosteiro
meditando 24 horas, para que você alcance, né, esse avanço. Basta você viver de acordo com a vontade de Deus no momento presente, amando as pessoas, como Jesus disse ali anteriormente, fazendo aquilo que você tem que fazer no dia a dia, porque você tem que viver, você tem que trabalhar, fazer as coisas, e você vai estar em contato com pessoas o dia inteiro. Geralmente é isso que acontece, né? E mesmo o ajustador de Jesus, o ajustador de Jesus, que já tinha experiência em Moisés, né? Foi o único ajustador que viveu por 2 vezes no mesmo planeta, foi esse ajustador de Jesus. Ele serviu Moisés, viveu a vida de Moisés e viveu a vida de Jesus. Ele serviu a Na dois verdade, seres. Melquisedeque, né? Ai, desculpe. Melquisedeque, obrigado. Não sei de onde que eu achei Moisés. É, a vida de Melquisedeque e a vida de Jesus. Então, esse ajustador também progride. Olha que interessante, né? Ele fez um grande progresso de ascensão e de conquista espiritual. Interessante saber, assim, que o ajustador é próprio Deus, mas ele tem uma espécie de progresso, né? Vamos dizer assim. Ele como ajustador, que tem uma mente e também ele tem essa tarefa diante de um ser humano, né? No caso ali, um ser humano e ao mesmo tempo divino, né? Ao final dessa viagem, Jesus virtualmente sabia com toda certeza que era um filho de Deus, um filho criador do Pai universal. Então, Jesus aqui teve a certeza de ser filho de Deus, né? O ajustador cada vez mais tornava-se capaz de trazer à mente do Filho do Homem algumas memórias nebulosas da sua experiência no paraíso em ligação com seu Pai divino, bem antes mesmo de partir para organizar e administrar este universo local de Nébala. Então, como a mente de Jesus ela está cada vez mais evoluída, o ajustador pôde trazer ali e começou a trazer essas experiências que ele teve, né, no paraíso. Imagine assim, como que Jesus se sentia, né? Ele deveria se sentir assim no paraíso, como ser humano, mas aquele amor, né, do seu pai do paraíso. Ele deveria se sentir assim bastante recompensado. Assim, o ajustador, pouco a pouco, trouxe à consciência humana de Jesus as memórias necessárias da sua existência anterior divina, nas várias épocas de um passado quase eterno. O último episódio da experiência pré-humana de Jesus a ser trazido à sua consciência pelo ajustador foi a sua conversa de adeus com Emmanuel de Salvito, pouco antes de abandonar a sua personalidade consciente para embarcar na encarnação de Urante. E a imagem dessa memória final da sua existência pré-humana tornou-se clara na consciência de Jesus no mesmo dia em que foi batizado por João no Jordão. Então, ele foi tendo o aclaramento dessas memórias, né? O ajustador foi colocando toda essa questão de que ele teria, era o filho de Deus e de suas estadas no paraíso, mas isso só foi se tornar realmente claro para ele no batismo. Então, por enquanto, não era totalmente, né? Ele tinha algumas memórias, foi se tornando claro na mente dele. E toda a vida, eu imagino, né, das várias épocas de um passado quase eterno, né? Imagine quando que Jesus foi criado, o quanto de vida que ele não tem, né? A gente não pode nem imaginar quanto, aqui diz quase eterno.
e ele lembrar de tudo que ele passou. Deve ser assim uma coisa surreal, como diz. Então, nós terminamos aqui o 29º ano. Vou parar um pouquinho para vocês fazerem alguns comentários, algumas perguntas. Olá, Luciano. Ai, se você está com essa mão levantada faz tempo, me desculpe. Levantei agorinha. Assim que Ah, você tá, deu a tá bom. pausa aí, eu queria só comentar um pouco esse último slide, né, sobre as memórias de Jesus, né, as memórias pré-humanas, né. Eu acho interessante, né, porque eu penso assim que ele deveria ter tipo um lapso não, tipo visões, né, de como era algumas situações. Também penso que alguma situação na época dele ali fazia esse gatilho para ele lembrar essas, também vinha à memória alguns momentos no paraíso ou qualquer outra experiência, e cada vez que ele ia recebendo essas memórias, né, cada vez mais claras, eu acho que também ficava mais difícil, talvez, né, ele trabalhar a mente humana para poder receber toda essa informação, como você comentou, né? Como ele puxar uma memória aí de milhões de anos como criador, né? Imagina ele trazendo uma memória, ele recebendo uma memória, nem que saiba assim vagamente, né? De, da primeira criação dele, por exemplo, Gabriel, né? Uma das primeiras criações É, de seres. Então, para a mente humana receber uma informação dessa, tem que estar bastante preparada, bastante alinhada, equilibrada, para poder assimilar toda essa informação que vinha chegando à sua mente, né? Através dessas memórias. Aí eu fico imaginando isso. Acho que ele teve um pouco de trabalho, né? Eu penso assim, para poder organizar a mente, para a mente receber isso sem surtar, né? Sem surtar ou sei lá o quê, não sei sim, o que poderia acontecer, porque é uma coisa muito grande isso, né? Um ser humano ali, Jesus de Nazaré, recebendo uma informação que ele é um Deus, um filho de Deus, um Deus criador desse universo, né? E vem recebendo memórias do paraíso, da relação com o pai dele, com o irmão dele e outras situações, N situações. Então, de fato, essa mente de Jesus, a mente humana, acho que teve muito trabalho para poder ajustar. Eu penso assim, né? Porque realmente é impressionante. É é só isso que eu queria verdade. comentar. Obrigada. Tem que ter muito, tem que ter bastante, assim, equilíbrio. Equilíbrio. Oi, Aélio. Boa noite a todos. Boa Eu vou noite. direto no meu questionamento. Nós aprendemos que a fase familiar de Jesus acabou no ano 20, onde ele passou para os irmãos a tarefa de cuidar da família. Inicia uma nova fase a partir dessa época, que nós vamos chamar de a fase de viagens de aprendizado ou a fase aventureira. Nós aqui no documento estamos vivendo o ano 23. Nós sabemos que foi batizado no ano 26, ainda não tinha sido batizado. Mas isso foi Sim, preâmbulo para a pergunta. Minha pergunta é o seguinte: a partir do que nós lemos nos documentos anteriores, Jesus não tinha planejado essa experiência de viagem. Foi convencido e todas as dificuldades que ele colocou para não viajar e não aceitar o desafio de ser o preceptor, foi superada com o adiantamento de dinheiro que proveria a família, que essa era a maior preocupação de Jesus. Subliminarmente, estamos entendendo que Jesus não planejou nada disso. Aconteceu como se fosse um acidente. O fato é que no tem como colocar na tela o parágrafo 8. tem.
Estamos no 8? Isso. Isso. Eu vou destacar aqui, logo a primeira frase. O propósito real, ênfase no real. Real. Podia ter outros propósitos, mas o real da sua viagem pela bacia do Mediterrâneo foi conhecer os homens. Vamos pular para o seguinte, que foi bem lembrado agora pelo Luciano, que é o 9. Foi o 9, por favor. Aqui o 9 fala que Jesus, em viagem, cumprindo a tarefa para a qual ele foi contratado, e aí o 9 começa dizendo, mais ou menos ratificando o 8, diz assim: nessa viagem pelo Mediterrâneo, Jesus conseguiu grandes avanços na sua tarefa humana de mestria sobre a mente material e imortal. De novo, Jesus foi conhecer o mundo daquela época, foi conhecer a fauna daquela época, a fauna humana daquela época, e, em tese, ele foi buscar mestria nesse conhecimento da humanidade e do seu tempo. Em tese, ele estava como homem buscando mestria. No entanto, na sequência desse parágrafo, começa a falar que o ajustador começou a trazer informações sobre o passado de Jesus, anterior até à tarefa dele de construir o universo local de Nébadon. Já não é pouca coisa. Fala da experiência anterior dele no paraíso. Aí a minha pergunta, e é provocativa, sim, eu admito. Afinal, esse período da vida de Jesus, que começou no ano 20, foi até o dia 26, que a gente pode chamar um período aventureiro, foi para ele buscar mestria no conhecimento da humanidade ou foi para ele receber conhecimento da sua vida anterior à carne? O que você acha disso? O livro é omisso. Parece que o preponderante foi ele ter recebido memórias da sua existência anterior, o que compromete o que vem sendo falado há muito tempo, que Jesus era mais humano que divino, pelo menos nessa época, que ele passou a ser mais divino quando se batizou. E o fim do parágrafo, a última frase, fala mais ou menos isso. Mas me parece que é uma contradição. Como harmonizar isso? É uma pergunta. Então, eu sei, eu acho que o objetivo mesmo era conhecer mais o ser humano, né? Não sei, foi o que eu entendi. Era conhecer mais o ser humano, mas conhecendo mais e amando cada vez mais, porque Jesus amava, né? Com todo o coração, com toda a alma, com todo o seu ser. Ele era uma pessoa muito atrativa nesse sentido, assim, amorosa. Então, essa questão, ele foi cada vez mais aprimorando a sua mente, que foi tendo cada vez mais esse diálogo com o ajustador. O ajustador foi deixando, vendo mais essa abertura e tendo mais diálogo com Jesus, quer dizer, colocando mais imagens ou deixando que Jesus pudesse ver a sua real condição de, de um Deus, né? De um Deus criador, de um criador, de um filho criador, né? Então, eu vejo que o ajustador, ele teve mais condições de ter esse diálogo com Jesus. Então, Jesus tinha essas, vamos dizer, visões do que ele já tinha feito, né? Relances no início. Ele só foi ter a certeza no batismo. Ele tinha alguns relances, né? Ele disse, nossa, e foi tendo com maior clareza cada vez mais. Mas acho que o motivo, o principal seria conhecer todo o povo, né, ali que morava, porque na sequência ele ia dar o início à revelação do evangelho.
Ele iria dar início à sua missão real na Terra, que era a revelação do Pai universal, né? Então, ele queria conhecer mais as pessoas para que ele pudesse ter uma metodologia melhor que atingisse essas pessoas. Mas no caminho ali, ele foi também crescendo mentalmente, ele foi crescendo como ser humano integral. Ele teve um equilíbrio tão grande que ele pôde se harmonizar cada vez mais com o ajustador. Quer dizer, se unir cada vez, que seria o nosso objetivo, né? Mas a gente vive uma vida tão, eu pelo menos, né? Tão assim que a gente não consegue ter muitos lances, mas tem muita gente que tem, viu? Tem muita gente que tem, sim. Mas não é fácil. E para Jesus, acho que era uma alegria imensa, né? E também ele tinha esses relances, essas coisas, ele, mas cada vez mais certeza, né, de que ele tinha uma missão, da missão dele, acho que é isso ele tinha. Roberto, pode falar, se levantou a mão. Olha, Jesus era filho do homem, filho de Deus, e tinha essas duas faces da missão dele. Uma de revelar Deus para os humanos e a outra de levar a Deus um humano perfeccionado. Então, eu creio que as duas coisas aconteciam paralelamente nessa viagem por toda a vida dele. A observação do Luciano, você imagina o que é você lembrar de você no paraíso com o Pai Universal, antes mesmo de vir criar o universo. Eu suponho que Jesus ele já era um espírito desenvolvido. Então, ele tinha uma mente espiritual que funcionava concomitantemente com a alma e com a mente humana dele. Nós ainda vamos desenvolver um espírito com um novo nome, mas eu creio que muitas dessas experiências dele no paraíso, ele as percebia com o espírito dele, com a mente espiritual que ele já tinha desenvolvido ao longo desses bilhões de anos de existência, porque parece que ele veio para cá criar o universo 400 bilhões de anos atrás. Então, olha, eu tinha mais duas observações. Lilian, e o mapa das viagens de Jesus, qual é a fonte? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Eu não vi o Henrique e a Sueli. Será que eles estão ali para o encontro internacional? Isso eu quis perguntar também. Sim, eles estão no encontro, na internacional, lá nos Estados Unidos. E por isso que eles não puderam estar aqui hoje. O mapa é da Fundação, eu até mencionei, é da Fundação Orante, tá lá. Tem uma parte lá. Helder, Obrigado. Oi, olá. é, tudo bem? Então, eu assim não, eu assim comungo um pouco da ideia do Henrique. Eu acho que Jesus caminhava nessas duas searas, né? E essa dicotomia de entre humano e divino não podia estar dissociado, né? Assim, com grande distância entre uma outra. E também porque Jesus tinha uma mente excepcional. A gente percebe desde que ele tinha ali os 12 anos de idade que aqueles eruditos ficavam impressionados com o conhecimento que ele já tinha, né? E de suas percepções.
eu acredito que o ajustador do pensamento esperou realmente o momento certo da maturidade mental dele para recordar, né, todas as coisas que ele tinha da sua vida anterior, da sua personalidade, do seu espírito, quem ele era, e isso foi um tempo necessário para que ele realmente tomasse conta do poder mental que ele tinha. Porque Jesus, ele olhava para as pessoas, ele já sabia a vida das pessoas, e isso não acontece com uma mente, digamos, entre aspas, comum, né? É uma mente assim que realmente nós diríamos hoje que ela seria excepcional, né? Com altas habilidades, assim o suprassumo. E essa mente, claro que tinha toda a iluminação do poder de um Deus, né? Ali, né? Embora ele levasse uma vida perfeitamente humana, mas que se ele buscou o conhecimento das coisas e espirituais de como selecionar o que era puramente tradicional, tradição, digamos assim, mitos e o que era verdadeiro, né? E o papel ali não só do ajustador, eu creio que ele teve muito da, da recordação ajudado pelo próprio anjo pessoal dele, né? Assim, de mostrar como se fosse um espelho, né, ou mesmo como a comunicação pessoal, porque tantas vezes ele ia rezar, mas na verdade ele ia tratar dos assuntos de um universo, né? Então esperou um momento específico para que realmente todas aquelas informações pudessem claramente estar ali, né? Como um novo chip implantado, um software na realidade, na vida dele, naquele estágio em que ele pôde realmente ver e ter ciência de quem realmente ele era. Assim, uma coisa além do que nós podemos conjecturar, né? Então, eu comungo dessa ideia, Lilian. Verdade. Seu Moacir quer falar? Acho que o seu Moacir desistiu. Então, Jesus realmente, nesse período, ele estava ali. Nós não podemos esquecer que ele foi realmente um homem, né? Ele tinha toda essa facilidade com os estudos, em aprender, ele gostava muito de aprender, viveu da melhor maneira, né? Que ele pôde a vida humana com todas as dificuldades que o ser humano tem, mas nós não podemos deixar de lembrar que ele foi verdadeiramente um homem. Ele viveu essa vida humana, né? Porque senão, se nós formos pensar que ele tinha uma capacidade maior, então por isso que ele conquistou, que sabe, nossa, uma cerca acho que caiu. Quem sabe ele não, a gente não diz, não, mas ele era um homem, mas era Deus. Então, quer dizer, eu não vou conseguir fazer a mesma coisa. Não, não vai conseguir. Mas a gente tem que ter a consciência de que ele era realmente homem e que ele veio trazer essa realidade de que nós podemos também. Vou dizer assim, se ele pôde como homem, nós também podemos. Como ser humano, ele viveu, ele tinha essa, vou dizer assim, divisão, né? Ele era um Deus homem, mas ele poderia viver como homem ou como Deus. Ele escolhia.
E ele só poderia escolher depois do batismo, na minha visão. Pode ser que vocês podem, não sei se alguém tem outra, outra interpretação, mas para mim, só depois do batismo que ele poderia, por exemplo, ver as pessoas como elas realmente eram, se assim ele quisesse, né? Nós temos alguns exemplos ali dessa questão, ver as pessoas no seu íntimo, sentir as pessoas, ó, aquele ali tem o ajustador, por exemplo, aquele ali tem o ajustador, aquele ali não tem o ajustador. Naquela época nem todos tinham um ajustador, né? Então, eu vejo assim, que Jesus, ele conquistou a mestria, ele poderia ter fusionado, se assim, se ele não fosse já um Deus, né? Se não fosse um filho criador, no batismo. Foi ali no Monte Hermon, na realidade, né? No Monte Hermon, quando ele comungou ali, ele teve um retiro e ali ele comungou com o Pai. Teve uma comunhão profunda com o Pai. Mas isso é um assunto para algumas aulas aí à frente. Bruno, eu O estava senhor queria falar, seu Moacir? eu estava sem som e sem vídeo. Tá. Daí eu saí, entrei de novo, aí deu certo. Mas desculpe aí o Helder, mas é o seguinte, às vezes eu fico pensando, né, por que será a crucificação, né? Tudo aquilo poderia ser diferente, ele ter uma vida longa e de ensinamento. Tudo bem que trouxe ensinamento também, mas dessa forma, né? Eu me pergunto muitas vezes isso. Eu fico meio assim, sabe? Por que essa crucificação e todo aquele sofrimento, né? Para provar que, não sei, eu fico assim um pouquinho. É mais uma reflexão com relação à crucificação do que eu acho que se ele vivesse mais e fosse ensinar mais, viajasse mais, ele iria ensinar mais, com os seus exemplos, né? Bom exemplo. Mas é só uma reflexão minha. Fica aí de novo. Sim. Helder, você Ah, quer falar novamente? a internet está muito ruim. Não, mas a gente Não, é que entendeu. eu esqueci de baixar a Maulília. Ah, tá, tá, tá. Então, bom. Obrigada, Helder. Alguém quer fazer algum comentário com relação à pergunta do seu Moacir? Entre numa igreja católica hoje, e vai lá falar de livro de Urântia, numa protestante, numa budista, numa qualquer. Hoje não Vai te preso. botaria numa cruz, mas com certeza você não faria não falaria o que queria. Naquele tempo, muito pior. Não, eu sei. Agora, eu acho que essa viagem dele, esse crescimento espiritual dele, vamos chamar assim, aconteceria de qualquer forma. A viagem, digamos assim, foi uma coincidência, ela não determinou nada. Ele viajou para conhecer a humanidade, para conhecer o homem, os tipos de pessoas Então, sobre a Zé, mas ele pergunta do AL. poderia mudar essa trajetória, em Eu vez de ser. concordo contigo. Ele poderia ter, já que os judeus rejeitaram, ele podia ter ido aquele mundo ali em volta, né, Sim, onde ele então é pudesse isso ser que eu pergunto. aceito. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Por que que ele não fez assim? Pois é só isso, na Ele verdade é. resolveu Mais para enfrentar frente, aquilo. né? Mais para frente é dito isso, os reveladores falam que ele realmente ele poderia mudar o curso da sua história e como uma vez ele estava quase ali sendo acuado para um precipício, né? E ele realmente teve, digamos assim, uma intervenção ali dos anjos que fez com que as pessoas se retirassem dali e não jogassem ele para baixo. Mas isso foi um caso assim isolado desde quando ele já estava predisposto a seguir um curso natural dos acontecimentos humanos. Ele se dispôs ali a ficar diante daqueles seus acusadores e perseguidores
durante mais de 3 anos de sua pregação. Ele não quis mudar o curso da história, e também por causa disso, muito dos seus discípulos se afastaram dele, porque eles queriam que ele proclamasse o reino, que ele invocasse os anjos, que ele criasse um exército, e ele não quis, e ele ficou até bravo com a turma, né? Em uma de suas pregações. Ele disse: não foi para isso que eu vim, né? Não foi para. Se o meu reino fosse realmente desse mundo, eu invocaria os meus anjos, eu invocaria, mas eu vim para seguir o curso normal da história e dos acontecimentos humanos. E tanto é que quando ele foi invocado pela sua mãe para fazer o primeiro milagre, ele sabia que ela estava ali já adiantando, bem dizer, com aquele milagre, a vida pública dele. Ele poderia estender muito mais a sua existência ali, mas a partir daquele milagre, ele ia ser extremamente é, perseguido, digamos assim, como sendo uma pessoa que estava ali possuída, que tinha os poderes. Então, a visibilidade dele a partir daquele momento foi tremenda, né? E ele sabia que com aquela atitude de fazer o primeiro milagre, pois ele falava para a mãe dele: não chegou o momento, não chegou o meu momento, não chegou o momento. Mas a mãe invocou, né, esse pedido a ele, e digamos assim, ele não teve escapatória senão é, atender a um pedido, a estar numa situação e se compadecer de um momento frágil ali do noivo, da noiva, que exigiam uma certa atitude, e ele o fez, embora, assim, entre aspas, também, digamos assim, a contragosto de iniciar uma carreira, mas ponderou, né, em Jesus a vontade do Pai, né, quer dizer, o curso natural da vida como ela acontece. Obrigada, Elda. Aélio, Muito interessante os comentários. Eu, na verdade, estou me inscrevendo mais para ajudar as pessoas que estão, para quem eu mando essas aulas, que não fazem parte do movimento urantiano e que são cristãos igrejados. Então, na verdade, as minhas perguntas e as minhas contribuições são para eles, não propriamente para os participantes desse grupo. Mas os participantes desse grupo levantam alguns questionamentos que ajudam, pelo menos ajudam a mim, a dar um roteiro para esse pessoal que não é urantiano e que não estão matriculados na escola Urântia e que são cristãos e que têm algum interesse, alguma curiosidade no aprendizado do livro. Nessa linha de raciocínio, eu evito entrar em textos que não estão sendo lidos, sejam textos que já foram lidos no passado ou que ainda vão ser lidos, porque para essas pessoas é falar grego. Então, voltando apenas para o texto que está sendo lido e tentando entender essa fração do livro, que é o objetivo do nosso estudo de hoje, quer dizer, a idade adulta de Jesus, considerando do ano 20 até o 26, quando ele foi batizado, sendo que só passou 3 anos. Nós estamos no ano 23, é o começo, e que Jesus saiu pelo mundo dos gentios para servir como preceptor de um jovem rico, a pedido do pai que o pagava para isso. Então, esse é o contexto. Bom, mas assim, fugindo da minha própria lógica,
A pergunta que cabe é o seguinte, e a partir do posicionamento do Moacir, a pergunta que cabe é o seguinte: Jesus estava lá confortavelmente, lá em Salvington, e eu vou falar Jesus, mas na verdade não era Jesus, era Micael, em Salvington. E ele precisava, para ter autonomia completa do seu universo, cumprir uma última missão, que seria a sétima, a auto-outorga. Então, a rigor, Jesus veio em favor dele mesmo, pretendendo alcançar um status que ele não tinha, apesar de tudo, ele não tinha, que era a experiência da sétima auto-outorga, que, em princípio, ele teria que nascer de mulher, viver a história de um bebê, crescer nessa família. Então, isso fazia parte do seu, por assim dizer, aprendizado. Não vamos perder isso de vista. Ele veio aprender, e isso era parte de um projeto de conquista pessoal. No texto que nós lemos, voltando para o texto que nós lemos, Jesus, toda a experiência dele, talvez no próximo tópico isso esteja mais claro, mas toda a experiência dele era acompanhada de seres celestiais, e muito provavelmente essa experiência seria documentada em favor de todas as criaturas do universo local de Nébadon. Vale lembrar, no seu termo, no seu final, seria 10 milhões de mundos habitados, e que o livro registra que era um pouquinho menos que 6 milhões à época da vinda de Jesus e da escrita do livro de Urântia. Então, um pouquinho, então, em torno de 60% desses mundos estavam conclusos e habitados. E todos esses seres teriam registro dessa experiência, mesmo esses de planetas não habitados ainda, terão a oportunidade histórica de ver tudo isso. Então, Jesus estava, primeiro, cumprindo uma missão, que lhe daria soberania, registrando toda essa história em favor das suas criaturas, e um terceiro ponto, servindo ao planeta Urântia, pelo menos não só aquela fração de contemporâneos ao tempo que ele encarnou, mas nós aqui, 2000 anos depois, estamos estudando. Ou seja, o que aconteceu lá atrás serve para nós, e muito provavelmente daqui a 2000 anos vai ter gente como nós sentado em algum lugarzinho estudando também. Dito isso como preâmbulo, a questão é: Jesus veio buscar mestria para conquistar a soberania de Nébadon, e essa mestria é conhecer na carne o que o ser humano, a experiência do ser humano, as fraquezas do ser humano, das criaturas imperfeitas, para torná-lo, no mínimo, solidário com essas criaturas, já visto que a perspectiva dele era outra, muito diferente. É a perspectiva da perfeição, é a perspectiva do Criador, e ele precisava da perspectiva da criatura, mas uma criatura falível como os seus contemporâneos da época. Mas, enfim, você olhar que Jesus agia em função desse projeto que ele urdiu, ele escolheu Urântia, podia ter escolhido dentro do sistema de Satânia um planeta que não tivesse em rebelião, mas ele escolheu esse planeta para viver uma experiência de aprendizado pessoal. Eu estou colocando isso dessa maneira para estabelecer, pelo menos, um contraponto para a conversa e para o entendimento da lição de hoje. Qual é o contraponto? Ora, Micael sabia tudo sobre o universo local de Nébadon, sabia tudo sobre Urântia, ele sabia rigorosamente tudo, mas ele renunciou a esse conhecimento para não atrapalhar o projeto dele de vivenciar a experiência humana. Então, ele disse, não, eu não quero saber disso. Então, Micael era grande, era poderoso, era muito mais que o próprio Jesus. Jesus era uma fração dele, não era ele, era uma fração dele. Pois muito bem. Aí nós chegamos no texto. Jesus teria tido êxito na sua missão de auto-outorga e na sua missão de divulgar a paternidade de Deus e divulgar a filiação do homem, se ele não tivesse recuperado uma fração de memória. Eu acho que é só uma fração, o ajustador não contou tudo.
porque o tempo que ele viveu no paraíso é uma outra história que nem para nós foi revelada aqui no livro, nós não sabemos. Também sabemos muito pouco sobre as 6 auto-outorgas anteriores. Então, não imagino que toda essa informação seria colocada e não imagino nem o proveito que isso podia ter para aquela geração de humanos da época. Não sei nem o proveito que isso pode ter para nós hoje, sentadinho aqui na cadeira, com internet, enfim. Enfim, eu só estou colocando contrapontos. Contrapontos. Então, aqui Sim. falar que Jesus era divino, que Jesus era... me parece até uma coisa sem propósito, parece uma coisa sem ridícula, porque nós sabemos disso. Mas, enfim, a questão que poderia suscitar alguma curiosidade é: isso seria de fato necessário para Jesus ter êxito na sua missão? Aí vem a pergunta que fez o Moacir e que destacou Roberto no chat. Espera aí. Então, Jesus tinha que cumprir um roteiro previamente escrito e que passava pelo que os profetas disseram que ele ia viver não sei quantos anos e que ele seria pregado no madeiro e que ressuscitaria no terceiro dia. Então ele veio aqui para não deixar os profetas com cara de idiota que profetizaram uma coisa que não aconteceu. Eles fugiram. Enfim, tudo isso é especulativo. Tudo isso é especulativo. Então, a Páscoa judaica. Tem gente que diz que não existe Páscoa cristã, não é verdade, são 2 eventos diferentes. Páscoa judaica foi a celebração da passagem do anjo da morte que poupou os primogênitos e foi instituída antes de o povo ser autorizado a deixar o cativeiro e que aconteceu antes da passagem pelo mar Vermelho. Enfim, é a passagem do anjo. Muito bem, agora pulamos para a Páscoa cristã. A Páscoa cristã, Jesus estava lá em Jerusalém para comemorar a Páscoa cristã? Evidente que não, ele estava lá para comemorar a Páscoa judaica, haja vista que ele era judeu, e a tradição era essa. Então, essa história de Páscoa cristã existe, mas foi criada muito depois, não tem vínculo com a Páscoa judaica, foi só marketing de proveito. Mas vamos lá, Páscoa cristã. A Páscoa judaica, então qual é a palavra? Páscoa é Pessah, passagem. Mas o que significa? Que aquele povo foi poupado de morte. Aí a Páscoa cristã, o que significa? Que com a morte de Jesus, e aí você tem que admitir o conceito da expiação, e Jesus veio para esta terra porque essa terra tinha criaturas que tinham sido condenadas à morte e que se não houvesse o sangue reparador de Jesus, essa humanidade não teria a oportunidade da vida eterna. Ou seja, expiação. E Deus não aceitaria o sangue de ninguém nessa sala, nem a somatória do sangue. Tinha que ser um sangue especial, para ele entender que tinha sido remido esse pecado. A expiação tinha que ser do sangue de Jesus, não podia ser nenhum outro. Nenhum ser teria essa autoridade. Bom, então, está aí a Páscoa cristã instituída depois do século IV, e que entrou na rabeira da Páscoa judaica, que sempre foi comemorada nesse intervalo de tempo anterior à vinda de Jesus e muito posterior até nos nossos dias atuais. São 2 Páscoas distintas com um objetivo distinto. E aí a pergunta do Moacir. Semana Santa, Páscoa cristã, mesmo entre os cristãos igrejados, tem uma pergunta. Jesus morreu na sexta-feira. Então, em tese, ele deu o sangue dele em favor da humanidade para redimir a humanidade. Muito bem. E o domingo? O domingo ele renasceu, ele foi ressuscitado. O que é mais importante para a cristandade? A morte dele na sexta-feira, nessa linha da expiação, ou o ressuscitado? Ora, em tese, é a morte. E o ressuscitar? Aí, o ressuscitado é só para a humanidade se convencer que ele era Deus mesmo. Porque se ele não tivesse ressuscitado, seria a morte de um outro qualquer, por mais bem intencionado que fosse. Mas a ressurreição não é a base da crença cristã de expiação dos pecados, da morte de Jesus pelos pecadores. Bom, meu pessoal, que eu vou mandar o vídeo mais tarde, eu não vou me adiantar demais, porque o povo aqui já conhece tudo, eu não vou mais falar para eles, e quem tiver alguma curiosidade pode me buscar no particular. Grato. Então, agora, obrigada, Hélio.
Nós vamos continuar, depois a gente pode continuar os nossos comentários, os nossos questionamentos. Eu vou passar agora a próxima e última parte dessa apresentação, que é sobre o Jesus humano. Então, nós estávamos falando sobre o Jesus humano, né, Sr. Moacir? Então, quem sabe essa última parte vem elucidar várias coisas, várias perguntas que nós tenhamos, ok? Eu vou colocar, então, aqui agora. Então, aqui, nós vamos ver, então, o Jesus humano. E eu escolhi essa figura porque, assim, Jesus é uma figura que retrata, né, uma parte do que o livro de Urântia relata, quando Jesus, ele estava conversando com o Ganide, ali representando o Ganide, e Ganide viu um cachorro e perguntou para Jesus se os cachorros tinham almas. Mas isso aí vai ser uma aula onde nós vamos falar sobre essa questão bem mais à frente, já para deixar curioso todo mundo aí. Para as inteligências celestes do universo local que o observavam, essa viagem pelo Mediterrâneo foi a mais cativante de todas as experiências terrestres de Jesus. Pelo menos em toda a sua carreira antes do evento da sua crucificação e do fim da sua vida mortal. Esse período foi o mais fascinante da sua ministração pessoal, em contraste com a época do ministério público, que viria logo em seguida. Esse período singular ficava ainda mais apaixonante, porque durante essa época ele ainda era o carpinteiro de Nazaré, o construtor de barcos de Cafarnaum, o escriba de Damasco. Ele era ainda o filho do homem. Jesus não havia ainda alcançado a mestria completa sobre a sua mente humana. E o ajustador ainda não havia gerado totalmente a contraparte da sua identidade mortal. E ele era ainda um homem entre os homens. Então vejam aqui, Jesus, ele era humano, mais humano do que divino, vamos dizer assim, né? Aqui nesse momento. E é interessante que essa parte foi uma parte assim, aqui fala a palavra cativante, quer dizer, muito alegre, muito. Jesus ficou muito feliz com toda essa experiência, assim, vamos dizer, né? Porque eles, vamos falar, né? Que a gente já leu, muitos aqui já leram o livro de Urântia na parte de Jesus e já viram como foi difícil para ele a, a parte da evangelização, aqui diz da ministração dele como o ministério público dele, né? Então, que foi um contraste com o ministério público, quer dizer, não foi foi uma experiência mais difícil para ele, né? Ali ele estava viajando, ele estava também ministrando, mas de uma maneira assim, não tão oficial, vamos dizer assim, né? Ele fazia, lógico, ele falava aquilo que o coração sentia, com certeza, né? Então, aqui no final diz que ele era ainda um homem entre os homens, ele vivia uma vida bastante voltada para o humano. A experiência religiosa puramente humana, o crescimento pessoal e espiritual do Filho do Homem, quase atingiu o apogeu da sua realização, durante esse que foi o seu 29º ano. A experiência de desenvolvimento espiritual foi de um crescimento consistentemente gradativo, desde o momento da chegada do seu ajustador do pensamento até o dia em que se completou e confirmou-se a relação humana natural e normal entre a mente material do homem e a dotação mental do espírito. O fenômeno de fazer dessas duas mentes uma única, experiência esta que o Filho do Homem atingiu, de modo completo e em finalidade,
como um mortal encarnado do reino no dia do seu batismo no Jordão. Então, veja, ele só completou essa união no batismo do Jordão. Novamente, os reveladores nos falam isso, né? Que até então era uma experiência puramente humana. E que o ajustador foi como ele faz com todos, né? Foi gradativo, né? Que diz ali. Foi gradativo, ele foi gradualmente, ele foi revelando a Jesus a sua missão, a sua real missão, e ele sentia isso, né? E aquilo que ele tinha que fazer na terra. Mas foi só no batismo que ele conseguiu a total, atingiu a total união, né? Dessas duas mentes. Durante esses anos, ainda que pareça que não se haja empenhado em tantos períodos de comunhão formal com seu Pai no céu, Jesus aperfeiçoou de modo crescente os métodos efetivos de comunicação pessoal com a presença espiritual residente no Pai do Paraíso. Ele viveu uma vida real, uma vida plena e uma vida verdadeiramente normal, natural e comum na carne, e conheceu, pela via da experiência pessoal, o equivalente na realidade, a soma e a essência totalizadora da vida levada pelos seres humanos nos mundos materiais do tempo e do espaço. Então vejam aqui, né, que é muito interessante e também, assim, um aviso, né? Não é um aviso, assim, algo que a gente deveria se espelhar em Jesus. Esse empenho, né, dessa comunhão com o Pai no céu. Esse aperfeiçoamento, Jesus aos poucos, ó, ele com métodos efetivos, que diz, então, de comunicação com esse ajustador do pensamento. Ele foi cada vez mais tendo essa comunicação cada vez mais viva dentro dele, né? Tanto que depois do batismo, apesar do o ajustador sempre vivia com Jesus ali, e ele se comunicava com ele, assim, né, normalmente, ele já tinha essa prerrogativa, não sei se privilégio, mas ele conseguiu fazer isso, né, essa comunicação. Então, depois do batismo, ele teve toda essa presença, ele sentia a presença real e fazia realmente a vontade de Deus. Ele fazia sempre a vontade de Deus, né? Que ele sempre estava ali com o seu serafim e com o ajustador lhe guiando, tá? Mas ele mesmo era Deus ali, né? Então era uma conversa mais para resolver questões práticas, vamos dizer assim, do seu universo. E também ali do momento de com cada ser humano que ele iria encontrar. O Filho do Homem experimentou aquelas vastas gamas de emoções humanas que vão desde a alegria magnífica à tristeza profunda. Ele havia sido uma criança alegre e um ser de raro bom humor. E, do mesmo modo, foi um homem de tristezas e ambientado ao sofrimento. Num sentido espiritual, ele passou pela vida mortal de alto a baixo, do começo ao fim. De um ponto de vista material, poderia parecer ter ele escapado de viver os dois extremos sociais da existência humana, mas intelectualmente ele tornou-se totalmente familiarizado com a experiência inteira e completa da humanidade. Então a gente pode pensar, né? Ah, mas Jesus era Deus, ele não experimentava a tristeza, nem o sofrimento. Não, ele conseguia, vamos dizer assim, resolver os problemas que se apresentavam. E sentia tristeza também, como diz ali, né? E ele sofreu muito desde os 14 anos, né? Para ele foi
bastante desafiador, tudo que ele teve que passar, a família que ele teve que sustentar, todos os problemas que vinham, muitas vezes com a falta de dinheiro, teve um momento em que eles não tinham, eles estavam muito pobres, tiveram que se levantar, tiveram que ir atrás, né, como diz, do prejuízo, porque eles passaram momentos difíceis, até com alimentação, a gente fala, né? Então, mas foram, e esses desafios foram assim, como eu posso dizer, eles foram vencidos, né? Foram vencidos com todo o trabalho que qualquer ser humano tem que enfrentar na vida. Jesus conhece os pensamentos e os sentimentos, as premências e os impulsos dos mortais evolucionários e ascendentes dos reinos, do nascimento à morte, pois viveu a vida humana desde o início da tomada de consciência física, intelectual e espiritual, passando pela infância, a meninice, a juventude e a vida adulta. E teve, inclusive, a experiência humana da morte. Quem sabe aqui esteja a nossa resposta, né? Não apenas passou por esses períodos humanos usuais e familiares de avanço intelectual e espiritual, como experimentou com plenitude aquelas fases mais elevadas e mais avançadas da conciliação entre o homem e o ajustador, que tão poucos mortais urantianos chegam a alcançar. E assim ele experimentou a vida plena do homem mortal, não apenas como é vivida no vosso mundo, mas também como é vivida em todos os outros mundos evolucionários do tempo e do espaço, e mesmo nos mais elevados e mais avançados entre todos os mundos estabelecidos em luz e vida. É interessante verificar aqui que é a segunda vez, pelo menos aqui nessa parte 4, que o revelador fala que Jesus veio não só para nós, mas para todos os mundos habitados do seu universo, né? E até então é contado, nós temos atualmente no nosso universo 3 milhões e 800, mais ou menos, né? 3 milhões e 800 mil mundos habitados. E nós vamos chegar, o nosso universo vai chegar a mais ou menos 10 milhões de mundos habitados. Então, eu percebo aqui que esses mundos habitados, esses seres que habitam esses mundos, eles devem viver vidas muito parecidas com as nossas, porque apesar de não serem seres, são seres parecidos, mas terem outras características que são peculiares a cada planeta que habitam, eles devem ter os desafios parecidos com os nossos, né? Trabalhos. Nós temos um documento no livro de Urântia que fala de um planeta, né? Parecido com o nosso, de seres mortais, mas ele é parecido com o nosso no sentido de também ter tido uma rebelião, né? Uma rebelião foi atingida pela rebelião de Lúcifer, e o Adão e a Eva deles também falharam, então ele é parecido com o nosso nesse sentido, mas a vida no planeta é muito parecida com a nossa. Eu acho que todos os planetas do universo, eles têm todos esses desafios da vida, uma vida mais ou menos parecida com o nosso, de ter que plantar, de ter que construir, de ter que evoluir nesse sentido, em todos os sentidos materiais, né? Então, e espirituais também, porque eles falam que se Jesus veio aqui e experimentou essa vida, né? Que é uma vida que se inicia com a infância, depois vai meninice, juventude, vida adulta e depois morte. Então, e com os desafios, com as alegrias e com as tristezas. Então, nisso Jesus demonstrou
que é possível você fusionar o ajustador mesmo nessa vida, né? E mostrou o caminho. Embora essa vida perfeita que ele viveu, à semelhança da carne mortal, possa não haver recebido a aprovação universal e irrestrita dos seus irmãos mortais, a quem aconteceu serem os seus contemporâneos na terra, ainda assim, a vida que Jesus de Nazaré viveu na carne e durante recebeu aceitação plena e irrestrita do Pai Universal, constituindo-se ao mesmo tempo em uma mesma vida personalidade, na plenitude da revelação de Deus eterno para o homem mortal, e na apresentação da personalidade humana aperfeiçoada para a satisfação do Criador infinito. Então, quer dizer, é como Jesus, aqui diz assim, né, que os seus irmãos mortais não aprovaram, né? Olha, não foi bem recebida, não foi com aprovação universal, né? Tanto que muitos ainda não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como nosso Criador, não acreditam. Mas que diante de Deus, diante do Pai Universal, foi a sua missão foi totalmente aceita, sem restrição, né, pelo Pai Universal. Então, foi totalmente, foi um sucesso, vamos dizer assim, né? E também ele demonstrou que aqueles seres que ele criou, então, que ele encarnou, eles poderiam, tinham toda a capacidade, ele demonstrou isso para Deus Pai, que tinham toda a capacidade de atingir a fusão com o ajustador do pensamento e ascender. Eles tinham essa capacidade porque ele tinha provado disso plenamente. Esse Jesus humano provou que os seres humanos tinham essa capacidade. Não só os seres humanos daqui, mas todos aqueles que ele criou em outros planetas. E esse foi o seu verdadeiro e supremo propósito. Jesus não desceu até Urântia como um exemplo perfeito nos detalhes, especialmente para qualquer criança ou adulto, homem ou mulher, em uma idade ou em outra. A verdade, de fato, é que na sua vida plena, rica, bela e nobre, podemos todos encontrar muita coisa que é exemplar de um modo raro e divinamente inspirador. Mas isso se dá porque ele viveu uma vida verdadeira e genuinamente humana. Jesus não viveu a sua vida na Terra com o fito de estabelecer um exemplo para todos os outros seres humanos copiarem. Viveu essa vida na carne por meio da mesma ministração de misericórdia, pela qual todos vós podeis viver as vossas vidas na terra, e viveu a sua vida mortal nos seus dias, e como o que ele foi. E assim estabeleceu o exemplo a todos nós. Do mesmo modo, vivemos as nossas vidas nos nossos dias e como somos. Então, quer dizer, cada um na sua missão, cada um na sua profissão, casado ou não, né? Então, quer dizer, cada um naquilo que a vida lhe traz, que a vida lhe propõe. Então, nós podemos viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, né? Não precisamos ser, vamos dizer assim, missionários, como Jesus foi, né? Ou então ter uma morte parecida com a dele. Não, nós podemos viver a nossa vida e também dar o testemunho da nossa fé e viver a nossa vida, e um dia também temos a capacidade de nos fusionar como Jesus fez. Vós podeis não aspirar viver a vida dele, mas podeis resolver viver as vossas vidas como ele viveu, a dele e pelos mesmos modos. Jesus não pode ser
o exemplo exato, técnico e detalhado para todos os mortais, de todas as idades, em todos os reinos desse universo local. Mas ele é para sempre a inspiração e o guia de todos os peregrinos que vão para o paraíso, vindos dos mundos da ascensão inicial, atravessando o universo de universos e passando por Avona, indo até o paraíso, indo até o paraíso. Jesus é o caminho novo e vivo do homem até Deus, do parcial ao perfeito, do terreno ao celeste, do tempo para a eternidade. Ao fim do 29º ano, Jesus de Nazaré havia virtualmente completado a vida como é esperada que os mortais vivam, enquanto permanecem na carne. Ele veio à Terra trazendo a plenitude de Deus para manifestar-se ao homem, e agora transformava-se quase na perfeição de homem, aguardando a ocasião de tornar-se manifesto para Deus. E tudo isso antes de completar 30 anos de idade. Então, imagine, né? Jesus viveu com todas as dificuldades que nós temos na vida humana normal e estava aos 29 anos, quase, ali diz, quase na perfeição de homem. E aqui eu deixo para vocês, né, uma mensagem, não é desse documento, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus amou os homens como irmãos, ao mesmo tempo reconhecendo quão diferente dos deles eram os seus dons inatos e as suas qualidades adquiridas. Ele escolheu o seu caminho de fazer o bem. E aqui eu agradeço a Jesus, gratidão a Jesus, e agradeço a todos vocês por estarem aqui e escutarem, né, essas palavras tão lindas da nossa revelação do livro de Urântia. Então, agora eu abro para os comentários, para as perguntas e para as considerações. A palavra está aberta se quiserem fazer alguma pergunta ou comentário. Todos entenderam tudo, acho. Se vocês têm alguma percepção. Tudo certo? Eu quero só comentar, Lilian, assim, que é realmente no universo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele escolheu o planeta que provavelmente foi o mais prejudicado pela rebelião de Lúcifer, um planeta distante, pequenininho, insignificante, né, em toda a criação, e, e esse planeta serviu digamos assim, de espelho para todos olharem e ver, e constatarem, né, que o Criador veio, cumpriu a vontade do Pai e, e mostrou para todos que é possível, sim, com a fraqueza humana, né, com todas as fragilidades do ser humano, encontrar a salvação. Assim, não seria a salvação propriamente dita que Jesus deu, mas encontrar o Pai, né? O paraíso, a continuidade da nossa existência
Isso chama a atenção porque, de certa forma, o universo todo criado por ele, né, voltou os olhos para nós, né, aqui para essa terra e, e serviu de exemplo para todos aqueles seres de todos os planetas habitados, aqueles que irão ser habitados, olharem e verem o exemplo da vida dele, né? Eu acredito que o livro de Urântia, de certa forma, também não foi revelado só a nós, né? Assim, digamos que não seja o livro de Urântia em outros planetas, mas o ensinamento do mestre aqui, de certa forma, eu acho que foi passado para todos, né? Assim, porque a autoridade de Micael, depois da vinda dele como Jesus, continua, né? Continua. E essa parte que eu acho magnífica, porque ele mesmo falou, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, como você disse ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é tão verdadeiro que nós, como assim, terráqueos, digamos assim, devíamos de estar muito, sentir muito privilegiados desse soberano vir aqui e viver como um mortal deste reino particularmente, né? Eu acho isso assim maravilhoso e vai ser a nossa a eterna gratidão ao nosso Deus e ao nosso Pai Celestial. Viu, Verdade, Lilian? obrigada. Viu, Lilian? Aproveitando o que o Helder falou, ele pôs no cômputo geral nós, seres humanos aqui da Terra, né? Mas eu também vejo da seguinte forma: hoje nós não estamos 100% do pessoal do nosso planeta confiante em tudo isso que nós estamos falando. O Helder parece que já foi mais abrangente, não foi todos, viu, Helder? O mundo está numa Não, sim, guerra eu e sei, eu estou talvez, falando nós, assim, assim, quando enquanto você fala, grupo. assim, aí eu concordo com você, porque talvez na época já, no ímpeto do ser humano, Micael já viu que nós, seres humanos, estávamos numa decadência. E ainda, olha, eu vou falar, não vou dizer 100%, mas ainda o nosso mundinho aqui está numa certa decadência e vai muitos anos ainda, se nós termos esse exemplo, né, de Jesus, de Micael, onde veio para realmente melhorar tudo isso, porque não é fácil esse nosso mundinho. Eu acho que falta muita coisa. É mais uma crítica, assim, né? Para nós olharmos não só internamente, né? Como o Helder falou, eu entendi que ele estava falando como de geral, mas ele está falando, talvez, das pessoas que têm mais fé, que realmente creiam, porque o mundo está sendo repetitivo, viu? Mas era isso só que eu queria comentar. Eu tenho consciência disso, né, mas também, por outro lado, se Jesus nos atraiu através de nós, ele também atrai muitas pessoas e é Sem isso que dúvida. ele espera de nós, né? Ele não conseguiu transformar o mundo inteiro e foi rejeitado principalmente por aqueles que conviviam ali com ele, né? Assim, na própria cidade, na própria Jerusalém, né? E ele encontrou tanta dificuldade para aqueles que praticamente ficavam no mundo da razão e do egoísmo, né? E mesmo nesse mundo cruel que o crucificou, né?
ele mostrou o tamanho amor que a gente pode, dentro da gente mesmo, buscar, né, e ter como maior riqueza. Muito bem, concordo, sim. Então, seu Marcelo, esses dias a gente estava estudando o documento 195. Então, fala que nós devemos, que a cristandade, os cristãos, né, de hoje, eles deveriam viver, deveriam se espelhar na vida de Jesus, no sentido de viver essa vida, né, de amor, de fraternidade. Então, você veja, é uma coisa tão fácil de você fazer, entre aspas, viver essa fraternidade, esse amor, porque Jesus, ele diz, Jesus amava a todos, ele amava até os inimigos dele, ele amava a todos, né, aqueles que, os morais e os imorais, diz ali, né. Então, se nós simplesmente fizéssemos isso que Jesus pediu, amar o próximo, já teria sido resolvido tudo, teria tudo sido resolvido, né? E o pior é que as pessoas, elas concordam que isso é a solução, mas não conseguem colocar em prática, né? E a gente acaba vendo essa batalha que nós estamos vendo aí de guerras, né? Então, quer dizer, quem é que faz isso? Né? Por que que os homens ainda não conseguem entender que o amor é a resposta para todas essas coisas? Então, quer dizer, os cristãos de hoje em dia, eles têm essa missão, a hora que eles tiverem. Muita coisa já é feita, a gente sabe que muitos cristãos, ou então pessoas de outras religiões, elas procuram viver de acordo com a fraternidade e com o amor. Mas ainda tem coisa para fazer, porque ainda o mundo tem muito ódio, lá sei dizer, né? Porque estão guerreando ainda e Muita tal. ganância, né? Muita Ganância, ganância. a gente chega a não compreender por que Não que os é. seres humanos agem assim. Por que que agem assim, a gente, né? A Porque ganância e a ignorância. é, mas ignorância, eu vejo assim, ignorância, quer dizer, um Putin da vida, um governante, ele é ignorante, né? Será que ele teve, ele Não, teve ele é ortodoxo, ele vai na é, igreja, ele se benze, ele é então, ortodoxo, então ele pois tem é, um certo princípio, eles têm uma mas não dá para religião, essas entender. pessoas, Sim, ele tem. e é interessante que o ajustador está lá também, quer dizer, ele sabe o que que é É, certo e o que que é errado, Só que o ego mas, deles é maior, Lilian. O né, ego deles é infinitamente pois é, desproporcional. isso é verdade. a gente, assim, fica imaginando, né? Não dá para entender por que que eles fazem essas coisas assim, e a gente ora para que tudo mude e faz a parte da gente, porque a única solução é fazer a nossa parte, amando o nosso próximo aqui, a nossa família, né? A nossa comunidade, fazendo aqui a nossa parte quando a gente pode, e que esse amor vai que se espalhe pelo mundo inteiro. Essa é a nossa esperança. Não, e realmente vai acontecer, sabe, seu Moacir? Porque Não, eu não tô entre dizendo, viu? essas indas e vindas, né? Agora, o Não, que eu eu queria sei. fazer uma pergunta para o senhor Ah, é aquela sua pergunta, né? Por que que Jesus morreu na cruz? sei. O que nós lemos ali deu mais ou menos alguma resposta ou Não, essa a dúvida segunda, ainda na persiste? última, não, na última parte deu, porque veja bem, às vezes eu só questiono, entendeu? E para mim, com um melhor Não, tudo bem. entendimento, o porquê, por isso que eu disse, será que se ele fosse, não passasse por esse crivo, né? Ele Aham, poderia ter ensinado mais, tal, mas na verdade houve já
objetivo, e era isso, e se a gente for analisar, só que eu penso assim, daí o cristão, veja bem, Lina, você foi católico, eu nasci na igreja católica, todo mundo, a minha esposa, a minha mãe, minha avó, então é tudo pelo sacrifício, porque Jesus, entendeu? Então isso aí se tornou assim alguma coisa que parece que tem que existir o sofrimento. Nós temos que morrer sofrendo para termos uma salvação. E às vezes não Aham, é assim, o sofrimento existe porque nós somos de carne e osso e somos seres humanos, né? E aham, devemos, inclusive, entender isso, que o sofrimento realmente é uma coisa que nós devemos até evitar, né? Mas para quem, eu digo para os puros, né? Você consegue admitir o sofrimento. Eu, como todos nós aqui, já passamos por muitas coisas na vida e uhum, estamos aí ainda no caminho, né? Estamos sim, agradecidos e agradecemos. Então, quando eu questiono assim, é só para ter uma ideia, né? O porquê que ele quis mostrar esse caminho do sofrimento, de que aham, perdoar. E eu também concordo, eu não tenho inimigo, talvez tenha inimigo, né? Mas dentro de mim não existe. Não sim, existe essa raiva, isso que nós estamos falando, né? É contra o aham. nosso próprio inimigo. Mas, enfim, é mais um comentário, assim. Mas eu Obrigada, seu entendi, Moça. eu entendi perfeitamente. E, aliás, eu Uhum, já tinha entendido. sim, obrigada, seu Moça. Obrigado a você. Seu Franklin? Tá sem som, Franklin. Sem som, seu Franklin. Está longe do microfone. Eu acho que tem algum botão que ele tem que apertar. Ele Ele está tava longe falando do tudo microfone. certinho. Vai tentando aí, seu Franklin. Já voltou agora o som? Agora sim. Agora voltou. Mas voltou? Voltou? Sim, Tá difícil aqui. Tá Não, ok agora está bom. agora, seu. Agora pode voltou, não? falar. Desculpem, é que estava ligado com um alto-falante aqui, o celular, e não deu para ajeitar. Então é o seguinte, esta questão de Jesus, eu também me perguntei sempre, não? Uma vez, inclusive, eu tive uma resposta, mas essa resposta agora não vou entrar em detalhes, mas realmente eu pensava assim, por que que Jesus permitiu isto? Ele muito bem não precisava nem fugir, não, porque ele de certa maneira ele evitou até certo ponto chegar a esse confronto com o Sinédrio. E depois, por que que não evitou de novo? Ele podia ir muito bem, era muito bem recebido em qualquer lugar do mundo onde ele já tinha viajado, Roma, inclusive, né? E era bem recebido, seria muito bem recebido. E por que que ele permitiu isto? Então, a resposta é que ele não podia abandonar seus amigos, sua família, porque eles ficavam em perigo, não? Se ele não enfrentava a situação diante do Sinédrio, provavelmente que a família e os amigos dele estavam em muito perigo, e ele não quis expor sua família e seus amigos a esse perigo. Acho que foi isto, e também ele tinha que confirmar sua verdade diante do Sinédrio. E isto foi o que aconteceu, ele assumiu este processo. E também, se Jesus não fosse crucificado, talvez não repercutia tanto sua mensagem evangélica como repercutiu no mundo todo. E agora é uma questão de que a humanidade toda tem que corresponder a esta questão, porque a humanidade está sendo crucificada, porque nós todos somos filhos de Deus, e grande parte da humanidade está sendo crucificada. E como evitar essa crucificação da humanidade? Confirmando Jesus, a verdade que queria falar Obrigada. aqui, e mais nada. Obrigada, seu Franklin. Tá bom? Não, Eita, eu é que agradeço a oportunidade, não? obrigado.
Então, eu vejo assim, né, que Jesus, ele realmente é o nosso Salvador. Acho que o Alder falou alguma coisa assim. Ele é o nosso Salvador no sentido que, seguindo aquilo que, o exemplo dele, né, seguindo a fraternidade universal, nós construiremos as nossas almas através dessa vida, né, como ele fez, e a salvação vai ser a salvação das nossas almas. Um dia estaremos no paraíso, né, junto com Deus, conheceremos Jesus em Salvington, e depois iremos ao paraíso, e depois voltaremos também um dia, né, para os outros, conhecendo mais os outros superuniversos e continuando a nossa vida. Que Deus nos dê essa graça. Mantovani, por favor. Só para lembrar a caríssima fraternidade, que a gente vai dar continuidade a semana que vem, no dia 3/4, sobre as andanças que o Senhor Jesus fez pelos países e ilhas do Mediterrâneo. Então, conto com todos vocês para mais uma apresentação. E também parabéns para a Lilian, que esteve excelente. Tá ok? Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Mantovani. Obrigada pela presença de todos. Então, estaremos juntos novamente na próxima quarta-feira. Até lá. Boa noite. Obrigado, Boa noite a Lilian. todos, obrigado. Muito Obrigada. obrigada. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Franklin. Boa noite, todo mundo. Boa Boa noite. noite.